Na América Latina, o dinheiro branqueia. Semana passada eu fiz um vídeo que repercutiu muito no YouTube e no TikTok, onde eu expliquei que em todos os nossos países, alguns mais, outros menos, mas todos os latinos, quando temos dinheiro, tentamos nos branquear. E um caso super comum, falei que no Brasil não tanto como em outros lugares, mas acontece. Aí de exemplos, as mulheres que quando têm dinheiro ficam loiras, os homens que quando têm dinheiro fazem vários tratamentos para ter barba, homens e mulheres que não gostam de ficar muito morenos, que se escondem do sol, pessoas afrodescendentes que fazem tudo para ter cabelo liso ou inclusive raspar o cabelo porque tem vergonha do Black Power, que é uma coisa super bonita. E tudo isso faz parte de uma herança colonial, onde a gente tenta oprimir tudo que não é europeu, porque o europeu é superior. E aí, gente, acho que uma coisa que começaram as pessoas nos comentários desse vídeo a destacar é que não é apenas uma coisa de raça, mas também uma coisa cultural. Quando uma pessoa tem dinheiro, automaticamente tenta adoptar tradições, hábitos europeus. Exemplos muito simples. Do nada, como você tem muito mais dinheiro, você troca o pão francês por croissant e antes de você lembrar, você acha o croissant o melhor pão do mundo. Apenas porque é francês. Porque o pão francês não é francês, para as pessoas que não sabem, é um pão super básico. Outro exemplo super claro é a comida mais elaborada. Do nada você acha que um risoto é melhor que um arroz com feijão. E tudo isso, gente, vem de uma camada de elitismo e racismo super forte, mas super escondido. Eu vi recentemente o vídeo de uma pessoa afrodescendente negra dos Estados Unidos que estava comentando que um dos maiores privilégios de ser branco é que comidas muito simples de países europeus são considerados alta cozinha, cozinha do chefe de estrela Michelin. E um exemplo que ele deu foi a questão da pasta. A pasta você consegue fazer em 5 minutos, mas claro, né, como europeu, como é de um país super importante, Império Romano, as pessoas acham que é, nossa, uma delícia. E aí, cara, eu lembrei muito da polenta. A polenta eu não gosto, é um prato italiano super famoso que se tornou muito popular na Segunda Guerra Mundial pela questão da fome, que chegou com muita força para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, porque obviamente os migrantes que chegavam nesses países eram pessoas pobres na grande maioria, e por isso polenta é um prato muito popular em São Paulo. E eu já conheci muitos brasileiros que babam o ovo da polenta, muito argentino, muita gente que não é de país com muito descendente italiano, como o caso do Equador, que vê a polenta como se fosse um prato super interessante. E se você perceber, a polenta é um prato super básico, como o cuscuz nordestino. E eu acho, sinceramente, o cuscuz nordestino um dos melhores pratos do mundo. Mas eu já escutei pessoas falando que o cuscuz nordestino é muito simplinho, mas que adoram na polenta, sendo que são basicamente a mesma coisa, mas com grão diferente. E, gente, assim, tem que entender, não apenas na questão da comida, não apenas na questão dos hábitos, mas também em coisas tão fortes como o tema da moda. A Maya Massafera, eu não sabia, tá? Eu não conhecia esta pessoa. Eu vi o vídeo em que ela fala que ser magro é super respeitado na França, que é super importante para a moda francesa. Tudo bem, cara. Primeiro que eu não sei se isso é verdade. Não sei, de verdade não sei. Segundo, foda-se se é muito importante para ser francês. Acho que na América Latina, um dos maiores orgulhos de ser latino é que a gente é pessoa que tem um corpo mais sensual, né? Os latinos nos orgulhecemos por ser pessoas mais bundonas, as mulheres mais bundonas, mais peitudas, os homens ser muito mais grandões. Mas não, tem um monte de gente que acha que esse tipo de beleza é feio, é vulgar, e abraça essa magreza exagerada de modas francesas, italianas, britânicas, que acho uma pena, acho muito triste que tem pessoas que têm corpos bonitos, mas como na Europa gostam de uma pessoa magrela, quase anoréxica, eu vou falar que não é bonito ser bundão ou ter corpo, né? Ser corpudo. E é por isso, gente, que eu falo, temos que policiar muito esses hábitos, porque se continuam se perpetuando, a gente está se colocando numa posição de inferioridade para sempre, para sempre. Porque você pode tentar se esforçar para ser branco, você pode fazer de tudo para tentar ser branco, pode pegar o melhor tratamento de pele, pode colocar o cabelo mais loiro possível, pode você fazer cirurgia para ficar com o olho azul, faz de tudo. Aos olhos dos europeus, você vai continuar sendo latino. Se você tem cidadania italiana, cidadania portuguesa, cidadania espanhola, você vai continuar sendo latino com cidadania europeia. E, inclusive, eu vi semana passada
que uma das maiores preocupações dos Estados Unidos neste momento é que tem um monte de latino que entra nos Estados Unidos sem visto porque tem cidadania europeia. E é por isso que a Itália está colocando muitas provas, muitos obstáculos para a cidadania italiana, porque eles estão recebendo pressão de outros países, não apenas os italianos, estão recebendo pressão dos Estados Unidos, do Reino Unido, falando como assim você está dando tanta facilidade a tanto brasileiro, argentino, uruguaio? Como assim? Vocês entendem? Mas voltando à questão de eu ser gringo neste país, eu acho que ainda sendo muito presente no Brasil, o Brasil conseguiu muito bem resistir esta eurocentrização em comparação com outros países. Super destaco. O Brasil é um país miscigenado e as pessoas se orgulhecem dessa miscigenação. Então conheço, sim, como muitas pessoas colocaram nos comentários, que aqui no Brasil ser bronzeado é uma coisa atrativa. Já no meu país, depende. Se você é indígena, você não bronzeia. Esquece, você tem que cuidar da sua pele. Mas aqui no Brasil já entendi que principalmente os cariocas adoram ficar morenos. Adoram. Ótimo. Eles abraçaram o fato que moram numa cidade super quente e que pegar sol é ótimo. Eu já percebi que aqui várias costumes, tradições e heranças africanas são super bonitas e super respeitadas pela sociedade. Esse tema do capoeira, da samba, que é uma mistura de tudo, são coisas que você vê pessoas ricas fazendo. Ótimo, gente, porque de onde eu venho, dançar música indígena ou afrodescendente com a música afro-equatoriana é super mal visto pela elite. Aqui não, aqui eu já percebi que é muito mais aceita. Eu já vi que a questão das religiões, já conheci uma pessoa que era cristã, católica, que vai para fazer coisas espíritas, que gosta de se incorporar com o CCJC, acho que é o nome da entidade, tipo, já conheci cada coisa. E acho isso muito legal mesmo. E acho que o fato que tem tanta miscigenação neste país, as pessoas se orgulham de ser pardos e de ser descendentes de indígenas, descendentes de diferentes tipos de europeu, né? Ah, eu sou português, mas minha mãe era cigana. Tudo isso, para mim, é um orgulho. Um orgulho. E acho que vocês conseguiram. E parabenizo vocês. Parabenizo. Outra coisa que eu vejo muito na culinária. Os brasileiros se orgulhecem de ter melhorado o estrogonofe, de ter melhorado o hot dog, de ter melhorado a pizza. Gente, fenomenal. Fenomenal mesmo. Então, parabéns. Desse lado, cara, acho que vocês podem dar aula ao México, aula à Colômbia, aula ao Equador, aula ao Peru. Inclusive, podem dar aula à Argentina. Mesmo. E por isso, falo parabéns. Mas com as redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente com os influencers, como a moça daqui, que acha que ser francês é incrível e ser magro porque francês gosta é espetacular. Por isso, acho que é importante este tipo de conteúdos, para as pessoas ter consciência, entender um pouco sobre a luta, entender um pouco sobre a importância de se amar. E se amar de um jeito completo, porque também tem muito superficial, né? Tem muita gente latina que adora um reggaeton, que adora um funk, mas só na balada, né? Porque fora fazem de tudo para parecer brancos. Tem que ser profundo, tem que ser autêntico, tem que abraçar as coisas boas e talvez não tão boas, não no sentido de incorporar coisas feias, mas pelo menos entender que somos parte de um contexto misto e que assim como tem coisas que a gente pode não gostar, tem muitas coisas para se orgulhar, tá bom? Então, repitam comigo. Na América Latina, ter dinheiro branqueia, mas as novas gerações não vão fazer isso, a gente não vai fazer isso. Tanto pelo nosso bem como pelo bem da sociedade. E por último, gente, eu falo muito de cinema. Eu fico muito triste quando escuto pessoas que não escutam música dos seus países e não assistem cinema nacional. Porque em países como o Brasil, onde tem tanta coisa de alta qualidade, essas pessoas perdem muito mesmo. E é isso, o que vocês acham?